o cinema afeta a vida de crianças e adolescentes? De que forma aproveitar o prazer de assistir a um filme para levar aquele papo bacana com seu filho ou aluno? Hoje você vai ter as respostas para essas perguntas e também vai conhecer um projeto que tem mudado a vida de muita gente. Então fique ligado, está no ar o Educação! Meus convidados são o empresário, criador do projeto Ponto Cine, Adailton Medeiros, a professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, Ana Soares, e a estudante Emanuele Vitória Araújo Coelho, de 11 anos. Muito bem-vindos ao programa. Quero começar te parabenizando por esse projeto lindo que eu tive a oportunidade de conhecer em 2006 e pedindo para você refletir sobre uma frase sua: cinema é alimento básico, alimenta a alma e fortalece a consciência do país. Justamente. É arroz, feijão e cinema. E a gente acredita nisso daí como alimento básico, né? É um mote nosso, desde que nós iniciamos cinema. Quando você já esteve lá, foi no ano que nós inauguramos. E nós já vamos completar agora 13 anos, né? Um cinema que é estudado por 6 universidades, que abriu assim, vários caminhos, né, para a gente percorrer aí o Brasil. E é a primeira sala popular de cinema digital no Brasil. Né? É um marco histórico, né? Com certeza. E no subúrbio carioca. Como é que surgiu essa ideia? Na verdade, o cinema sempre esteve dentro de mim. Eu sempre gostei de cinema, queria ter um cinema, mas não tinha oportunidade porque é grana, cinema é uma coisa cara. E na época eu estava trabalhando num projeto chamado Cinema BR em Movimento e a gente fazia exibições alternativas. E eu fui fazer uma exibição nesse shopping lá no Guadalupe Shopping, porque tinha uma praça de alimentação enorme. Eu falei, pô, aqui é tranquilo para fazer, não vou concorrer com vento, com barulho e tal. Sim. E o negócio funcionou, foi gente pra caramba, e me chamaram para fazer de novo, e até que veio um convite do dono, do empresário lá, dono desse shopping, né, lá do Guadalupe Shopping. Ele perguntou, pô, você nunca teve vontade de ter um cinema, não? Eu falei, pô, meu sonho, por acaso é o meu sonho. Eu penso nisso todo dia, sonho isso todo dia, só não tenho grana. Ele, pô, então vamos começar uma coisa aqui. Eu falei, você põe os equipamentos, eu tenho 2 lojas ali vazias. Eu falei, não, mas meus equipamentos só tem condição de fazer um cineclube. Ele, vamos começar assim mesmo. E sempre teve o objetivo de formar plateias, um objetivo maior que o de simplesmente exibir um filme. Nosso trabalho é um trabalho de alfabetização do olhar, um trabalho de educação e comportamento. Né? Porque tem muita gente, a gente tem um projeto lá chamado Promoção Social de Cinema, que são ingressos franqueados para estudantes e para moradores de comunidades organizados em ONGs. Mas isso não quer dizer que eles não tenham grana para ir no cinema. Né? Eles só não têm o hábito de ir ao cinema. Assim, tem aquela música, com que roupa que eu vou? Sim. Eles não sabiam nem com que roupa. Então a gente começou a trabalhar isso daí. Né? E além do trabalho, dessa formação de ofertar o cinema brasileiro, que o cinema brasileiro, é bom a gente frisar isso, o cinema brasileiro ele é estrangeiro no nosso país. Sim, né? Sim, com certeza. Essa disputa ela é muito ingrata, porque a gente também a gente assiste só filme internacional. Não, a gente só assiste filme norte-americano. Você não entra, é o mais do mesmo em cada shopping. Você entra num shopping, são os mesmos filmes. Certo, né? com certeza. Seria ótimo a gente ir num lugar assistir um filme italiano, outro iraniano. E que não tem muita história, né? E aí, para as escolas públicas, começou a exibição gratuita ou era o ingresso... Não, para as escolas a gente já começou com o projeto, o Pró-Social Cinema, porque o Ponto Cine é uma consequência desse projeto. A gente já fazia lançamentos de filmes dentro dessa história de uma distribuição criativa. Né? E aí passamos a levar os estudantes. E qual é o diferencial? É que não é naquele horário
da manhã, o horário, né, que não tá acontecendo nada no cinema, aí você leva uma turma e não tem interação vertical nenhuma, só aquela horizontalidade. Não, nós pegamos, começamos a botar os alunos na hora das sessões comerciais. Então eles chegavam lá, você sabe como é que é, vem tocando mó zaralha. Sim. Pô, cara, não faz esse barulho não, porque pô, se você fizer, você não vai poder voltar aqui, quem pagou o ingresso vai reclamar. Então isso você vai trabalhando desde da porta do cinema, sabe? É quando eu te digo do comportamento. Sim. E depois ele ganha um prêmio. Qual é o prêmio dele? Olha, pô, vocês foram um show de bola. A gente vai ter um cineasta e um ator tal dia aqui debatendo o filme deles que vai ser lançado. Pô, você é convidado para vir para cá. E aí, nessa coisa toda, surge um outro projeto que é das Mediatecas, que agora a Ana vai contar pra gente o que tem mudado lá na vida da escola a partir disso. Fala um pouquinho do projeto. Bom, o Cine Literário chegou pra gente em 2012, né? E a Mediateca em 2013, no ano seguinte. E em 2012 a gente viveu um percurso meio que de conquista da Mediateca, né? Porque o Tiago Salles foi até a escola explicar como é que funcionaria o projeto. E aí nós começamos a ensaiar algumas exibições, né? Os professores se organizaram até aguardar essa Mediateca na escola. E quando chegou foi uma festa muito grande, porque a gente nunca teve, na escola pública, um projeto tão amarrado e acontecendo de verdade. Ele chegou de uma vez e a gente teve curso, teve capacitação para o professor, teve capacitação para o aluno, que nós tínhamos uma equipe de 6 alunos que atuavam com a gente o tempo inteiro. Quando chegou essa Mediateca, nós estávamos treinados, tínhamos visitado o Centro Técnico Audiovisual, tínhamos visitado a Biblioteca Nacional, tínhamos ido ao cinema, assistir exibições e receber também formação. Então ele começou muito correto, sabe aquela coisa quando começa certo, a chance é continuar dando muito certo. Com certeza, né? porque não é só você ter o material na mão, toma aí. Saber trabalhar ou um projeto esse material. imposto que de repente chega e o professor não compreende muito, aí de repente muda a regência de uma sala de leitura, esse projeto não tem continuidade. Eu estou lá fazendo muito feliz. Mas se amanhã ou depois eu não estiver mais lá, o Cine Literário continua. Porque ele foi colocado de uma forma muito consistente. Quer dizer, a escola ganha o aparelho, o Blu-ray, né? Quantas polegadas tem a TV? O projeto é assim, na verdade ele acontece com tem uma mostra anual, né, que a gente exibe 10 filmes e formam 10 programas. Em seguida, a gente faz doações de mediotecas para as escolas com 50 títulos de filmes e 50 títulos de livros, eles duplicados, 100 e 100, mais um Blu-ray e um TV, um monitor grandão, de 54 polegadas. E é bom informar que, assim, são livros e filmes, porque são filmes inspirados em livros, filmes nacionais inspirados em livros, é isso. É isso, em livros da literatura brasileira. Maravilha. E aí conta, como é que em que ano chegou lá na sua escola? 2012, ele chegou com a proposta. O Tiago Salles que chegou pra gente e apresentou tudo como funcionaria. E teve um percurso de formação até recebermos a Mediateca no espaço mesmo. A gente recebeu formação durante o ano inteiro. Era praticamente semanal, né? Era. Isso. E quando chegou o material pra gente, a gente já sabia o que fazer. Sabíamos catalogar. A questão também de entender um pouco isso, porque eu gosto de falar da minha experiência com o cinema. Ele diz que sonhava com o cinema a vida inteira, eu não sonhava. Eu não me importava, deixava em segundo, terceiro plano. Acho que eu pensava como professora, por ter uma vida muito corrida, essa questão da profissão, que eu não merecia aquela 1h30, 2 horas só para deleite, para aprender de uma forma diferente, fazendo um outro percurso. Então eu quase não assistia filme, muito menos nacional. E aí o projeto chegou, eu me senti desafiada, porque eu estava conversando com ela no caminho pra cá. Eu falei, como que eu ia vender um projeto que chegou pra gente, que é encantador, você não experimentou, se eu não acreditava naquilo inicialmente? E nesse processo de formação, e principalmente quando chegou a Mediateca, eu devorei aquilo tudo. Aqueles 50 títulos eu queria ver um atrás do outro e comecei a me apaixonar. E essa minha paixão, ela vem contagiando os estudantes há 5 anos lá na escola. Legal. Mudou a consciência da escola inteira, porque até a gestão abraçou desde o início, né? Quando eles falaram pra gente como funcionaria, elas escureceram a sala de leitura, colocaram persianas para poder receber aquele cinema, né? O nosso cinema é o nosso ponto cine, o Cine Literário. Então houve essa adesão da gestão da escola logo de início, se envolveram desde o começo.
e é algo que alegra a escola inteira. A gente fazia muita sessão com pipoca no início. Agora a gente não faz tanta questão da pipoca, não. A gente quer o filme mesmo. Mas era um tal de fazer pipoca na escola, sempre cheirando a pipoca. Era uma celebração muito grande. É um momento, ter a exibição do filme. Quando eu falava, vai ter cine literário hoje. Aí aquela gritaria que eles fazem algazarra, né? E tá funcionando muito bem. Olha que mulher apaixonada. Fala, já tá respondendo todas as minhas perguntas. Como é que é isso? Mas o que mudou na tua vida? Além dessa questão da paixão, o que essa paixão fez com a mulher e com a profissional? Mudou tudo. Mudou minha forma de ler o meu país. Porque quando a gente vai se dedicar à leitura de um livro, né, ele demanda um tempo e essa criação de mundos parte da nossa imaginação. Eu sou uma defensora nata do livro. Estudo isso, vivo isso o tempo inteiro. E o filme, ele é muito parceiro do livro, eu não entendia. E ele otimiza o tempo, e ele te facilita também os sentidos, porque ele te dá esse sabor meio que de presente. Tá ali o cenário, tá a construção do personagem, você viaja para outras regiões do país com cine literário sem sair da sala. Então a gente já viajou para muitos lugares, já fomos para o Nordeste, fomos para o Sul, já fomos para tudo quanto é região. País imenso, né? Continental. Através da tela e muito bem acompanhados, porque eu estava também enfatizando com a Manu que a gente vai junto. Não é um percurso que a professora está fazendo sozinha. Eu levo toda a galera toda semana, eu levo muita gente. Eu levo 400 pessoas para o cinema toda semana, sem custo. Nós recebemos um grande presente, assim. Esse projeto é muito valioso para a gente. E ele transformou minha vida também, porque agora eu consigo até, pela diversão também, entender que eu mereço, que eu preciso para minha formação, não só profissional, como de ser humano mesmo, através do cinema. Então mudou tudo. O que mudou na minha vida com o cine literário mudou tudo. Profissional, pessoal, tudo mudou. Que maravilha. Emanuele, qual foi a sua primeira sessão? Você lembra do primeiro filme que você assistiu na escola? Antigamente, na escola que eu estudava, não tinha sala de leitura, ainda era uma escola pequena. Assim que eu cheguei na Dom João, que é a escola que tá vendo o projeto agora, aí foi uma coisa nova pra mim. Eu não sabia que isso ia acontecer, foi muito legal pra mim. Eu não lembro dos meus primeiros filmes. Dos primeiros filmes, não? Não. Mas você curte esse momento de Sim, ir lá? lógico. O pessoal da tua turma fica contando assim uns Nossa, segundos, que deve ter um não dia só eu, especial, né? A professora também fica super animada, os alunos. Você acha que o pessoal passou a gostar mais de ir pra escola por causa do cinema? Lógico, porque, tipo, como a professora Ana Cláudia tinha falado pra mim, aprender não é só quadro, escrever, fazer atividade. Não, também é ver um filme, aprender sobre culturas de outros lugares. Legal. Então eu vou dar um deverzinho que não é de casa, porque é pra agora, enquanto eu vou conversando aqui com eles. Você lembrar alguma coisa assim interessante, uma discussão legal, um debate legal, alguma coisa que você aprendeu bacana, baseado num filme. Que filme foi esse? Vamos ver se você lembra aí. Puxa aí da tua memória. É um projeto essencial que devia estar em todo o país, não é, Adailton? Esse projeto, a gente... Você já está em 5 capitais? Nós estamos em 4 estados. 4 estados. Pernambuco, Recife, né, Brasília, Santa Catarina e aqui no Rio de Janeiro. Quais são os frutos? O que você percebe, assim, tem aquele carinha que você viu lá a primeira vez que ele foi ao cinema por causa do projeto e agora é um cara que, enfim... Tem. O que você tem visto das pessoas? A gente tem muito retorno disso, sabe? Às vezes você nem conhece, né? Chega ali um rapaz, né, uma moça, poxa, que legal, eu não ia ao cinema, passei a vir ao cinema por causa do Ponto Cine, né? Então tem uma senhora, uma vez, a gente foi até numa mostra, a gente estava fazendo uma mostra, um jornalista perguntou ela estava na plateia, perguntou o que representava aquele cinema ali para ela. Ela falou assim, isso daqui é a minha sobrevida. Ele se interessou, como assim? Não, porque... Eu fiquei 36 anos sem ir ao cinema e aqui eu tenho vindo direto e meu marido já se foi, morreu, né? Meu marido já se foi, a minha filha também. Se eles deixassem eu construir uma casinha aqui dentro da sala, eu construí e morava aqui. Olha que gracinha. Porque o grande barato, Dani, que a gente faz lá é um trabalho de pertencimento e elevação da autoestima. Perfeito. Porque ali era um local que todo mundo falava que as pessoas não tinham condição de assistir um bom espetáculo, de assistir a um bom filme. E eu nasci ali. E por quê? É por questão de intelectual? Grana. É grana. Sim, não cabia no bolso. Claro. Então a gente fez um cinema de qualidade, com dignidade,
né, num preço que cabe nas pessoas, porque a gente acredita que quando a gente oferta dignidade, as pessoas nos devolvem com cidadania. E isso, com certeza. Sabe, isso, com a certeza. prova, a maior prova nossa lá nós temos uma biblioteca no foyer do cinema, né, com 1000 títulos. As pessoas chegam lá, pegam um livro, começam a ler antes da sessão, aí dá o horário da sessão, poxa, eu já li até a 10ª página, o que eu faço? Leva para casa, quando você terminar você devolve. Nunca deixaram de devolver um livro. Era isso que eu ia te perguntar, porque a gente sempre, né, as pessoas ficam com o pé atrás, né? Ih, ele está emprestando? Não é assim, Não, né? não. Acho que a gente se subestima enquanto seres humanos, sabe, de não acreditar no outro. E eu acho que a arte traz um pouco disso pra gente, de acreditar, de ter fé, de perceber que se a gente pode crescer, o outro pode crescer também, e a gente tem que confiar. E é uma troca permanente. Eu era muito engessado, né? Quando eu vi a Ana agora falando, né, que ela viaja o Brasil inteiro através dos filmes, eu, no início, eu ia para frente da tela e ficava falando que a gente tinha que assistir filmes brasileiros porque a gente precisava entender, ver o reflexo na tela. E depois eu vi que com a plateia não tinha nada daquilo de reflexo. Eu comecei a perguntar às pessoas o que elas sentiam quando estavam assistindo aquele filme. E a maioria das respostas era assim, olha, eu não sei explicar. Mas quando eu gosto do filme, eu entro ali, eu esqueço de tudo, sabe? Aí quando ele acaba, eu sou outra. E para mim a arte é mentira. Tudo quanto que é arte para mim é mentira. E cinema é a maior... utiliza-se de todas as artes. Então, para mim, o maior espaço de contação de mentira possível é aquela telona do cinema. Mas são mentiras que nos levam a refletir sobre as nossas verdades. Isso que é o barato. Perfeito, entendeu? com certeza. E esse projeto deu tão certo, sabe? E é tão encantador que no final do ano passado ele virou patrimônio histórico e artístico cultural do Rio de Janeiro. Opa, parabéns, vocês merecem. Ana, a gente está falando de mudança, você falou de viagem. E quando a gente viaja, não tem como a gente voltar a mesma pessoa. Não tem. O que aspecto na tua vida, e eu vou deixar você bastante à vontade para falar como cidadã, como mulher, como profissional, realmente você possa dizer assim, poxa, Daniela, sabe aquilo que eu fazia ou que eu faria em determinada situação? Naquele dia eu fiz dessa forma. Para a gente poder ver algo de concreto assim na tua mudança. Pode ser uma vestimenta, pode ser, porque a gente sabe que a vestimenta também fala da gente. Então, assim, eu quero que você dê um exemplo dessa mudança para as pessoas entenderem melhor a questão da arte. Porque você falou uma coisa muito, muito séria e que ocorre muito das pessoas acharem, não, eu tenho que correr atrás de dinheiro, isso aqui é diversão, não, final de semana tá todo mundo indo pro cinema, não vou porque isso é uma pura diversão, eu preciso ficar aqui estudando, nada ganhar contra vida. estudar, pelo amor de Deus, nada contra trabalhar, quando você tem que trabalhar, cada um sabe da sua vida, mas esse teu depoimento eu acho que é super importante. Mas o que mudou? Primeiro, estudar, o cinema é estudar. Mas que chato, é estudar, porque você aprende muito. E tu fazendo essa garotada dessa idade, viver junto comigo, as minhas paixões aqui, que sou muito apaixonada mesmo, né? Ariano Suassuna, Guimarães Rosa, Ziraldo, eles estão vivendo junto comigo sem sofrer. O livro tá lá. Realmente, os livros mesmo do cine literário, eu conversei com o Manu, eu disponibilizo mais para as mães do que para as crianças, porque são livros, às vezes, com uma linguagem densa. Nós temos crianças pequenas lá na escola. Mas os filmes, eles saboreiam comigo, assim, sempre. E aí, o que muda para mim? Eu entendo que eu posso estudar junto. Eu entendo que o cinema, eu agora virei uma defensora do cinema dentro da escola, porque tem uma lei que garante, eu nunca lembro o número da lei, 13.006/2014. 13.006/2014. Ela assegura na Lei de Diretrizes e Bases da Educação o cinema dentro da escola. E tem preconceito do cinema dentro da escola. É como se fosse exatamente isso. Ah, você não está dando aula, você está passando um filme. Como pode? Então fala que da coisa tua prática, revolucionária. fala da prática. Vocês passam um filme Eu passo e aí filme tem roda de semanalmente. conversas. Eu passo filme semanalmente para grupos diferenciados. Eu sempre tento variar para todo mundo poder viver isso, né? Sempre às sextas-feiras, 2 horários para contemplar 2 grupos. E algumas exibições são especiais para responsáveis, para mães e pais.
para abrir a escola, não ser para nota, nem para bronca, teu filho fez bagunça, não. Vem ver um filme. Quebra o muro da escola. Sim, Né? educação, se você não se envolver, não rola. É todo mundo envolvido no processo. E falando assim, primeiro da parte da escolar, né, das crianças e dos adolescentes. Quer dizer, passa a sessão do cinema e aí tem um debate depois sobre o filme. E como é que isso é linkado com vida e com conteúdos disciplinares? Eles falam muitas coisas que a gente às vezes não espera, porque eles vêm de tudo daquelas mentes, né? Imagina. E dali eu fui começando a mudar também minha prática pedagógica. Na verdade, eu fui me encontrando, né? Que eu mudei. Eu encontrei minha identidade. Que eu acho que ainda estava no percurso de entender como que eu queria vincular aquele conhecimento da arte dentro de uma coisa didática, porque o fazer pedagógico, ele é intencional. Sim. Eu também não estou ali só para, vamos ver o que vai dar. Não, eu sei, vou deixar livre, mas eu sei também onde eu quero chegar. Então, eu comecei a trabalhar muito com a linguagem de jogos. A gente criou um quiz, que é um tabuleiro enorme, que anda no chão com um dado desse tamanho, assim. Delícia. E ali, os estudantes formularam as perguntas sobre os filmes do cine literário. Então, eles aprendem brincando, com opções. A, B e C, criaram com opções. Eles estudam o tempo inteiro aquelas obras através de brincadeiras. Então, eu encontrei, né, o meu caminho na prática pedagógica com essa arte, que é a arte do cinema. E na vida pessoal, eu mudei até meu visual. Meu cabelo mudou, minha roupa mudou, tudo mudou. O jeito de passar a brasilidade mais valorizada? Talvez? A minha Você falou, meu cabelo mudou. A minha identidade negra, porque eu acho que pela questão social e estrutural toda, que anos 80, eu não entendia muito bem quem eu era no meio do que eu via, porque essa coisa do reflexo na tela, eu não me via refletida na tela com quem estava lá. Sim. Para a infância dos anos 80, eu não tive representatividade. Então o cine literário ele entra aí também, porque eu me aproximei muito do Adailton, então a gente dialoga pra caramba sobre muitas coisas. Ele é uma pessoa muito acessível, então, para todas as escolas que tiveram esse projeto, eles todos ali, a equipe toda, Tiago, na época era a Luísa, a Ana Gomes, todas as vezes que eu precisava de um suporte, porque eu era uma leiga de cinema, eu pedia muita ajuda sem vergonha nenhuma. Como é que faz isso aqui? Ah, por aqui eu não entendi e tal. E sempre tinha um retorno. Então, isso foi meio que dando as pecinhas do meu quebra-cabeça, tanto como mulher como professora. Com o cine literário na escola, eu sou mais feliz hoje. Opa, olha que delícia. Muito mais feliz. Ele fica vermelhinho, olha. Emanuele, fala pra mim, alguma coisa que você tenha debatido lá nas suas aulas, ou alguma coisa que você tenha efetivamente aprendido isso pra algum conteúdo escolar? Conta. O último filme que a gente viu em sala foi um filme chamado Mudum. Eu gostei muito do filme, falava sobre a vida de uma família que não tinha condições financeiras. No fim, eles conseguiram consertar tudo, mas eles não iam trabalhar como a gente vai hoje, de maleta, uniforme. Eles iam só com uma enxada que fazia lá algumas vezes que eu não lembro. Aí, no fim, ela já tinha perdido um filho, mas ela quis dar o melhor pro filho dela, deu amor também. Ela quis dar uma vida melhor para ele na escola, que onde eles moravam lá não tinha escola. Aí ela quis mandar ele para outra cidade, para ele conseguir construir seu futuro, né? E comprou um óculos para ele. Eles também não tinham dinheiro nessa época. Ela foi juntando até que conseguiu. E o que isso passou para você assistir esse filme? O que passou pela tua cabeça? O que te ensinou? O que você gostou de discutir? O que você acha que você aprendeu? Eu aprendi muito assim sobre a questão do amor, né? Que ela amou muito ele para poder dar essa vida para ele. Tem coisa mais bonita do que aprender sobre o amor? Porque com amor não tem bullying, com amor não tem preconceito, com amor não tem guerra, com amor não tem tanta coisa que a gente... Não tem atirador em escola, não tem tanta coisa que acaba com a gente, né? Que torna a gente animalizado no mundo. Que não é o nosso propósito, que é estar humanizado. Projetos. Eu queria pegar essa deixa que você falou. Claro, à vontade. Eu acredito, quando a gente fala em arte, eu acredito que a arte é o único fenômeno capaz de desembrutecer o ser humano. Né? Então a gente leva a questão do amor, né? Mas a gente poder experimentar, né?
é muito legal, né? Nossa. E o cinema, como o teatro, como uma pintura, leva a gente a fazer isso. E isso não quer dizer só gostar, é o provocar mesmo, né? Os projetos, o cinema hoje, o Ponto Cine, né? Essa sala, ela, na verdade, ela virou um guarda-chuva. Nós temos vários projetos, a promoção social do cinema, é o cine literário, é o Oficine-se de paz, né? O Oficine-se, a gente tem ele numa rede, virou uma rede limpa de exibição, porque nós fazemos compensação de carbono. O Ponto Cine é o único cinema na América Latina que tem um selo Carbon Free. Como é que funciona isso? Todo o carbono que a gente queima, a poluição, que já é menor com o cinema digital, ela é menor, a gente transforma em plantação de mudas de árvores da Mata Atlântica. Olha. Então nós já plantamos 18 mil é um compromisso assumido. Isso tem um certificado, tá? E é tudo registrado. Nossa, então, parabéns. São 18 mil mudas de árvores numa área de aproximadamente 27 de campos de futebol. É uma mini floresta. Que lindo, que lindo. A gente sempre perseguiu isso, assim, ó, nós já construímos o cinema dentro das normas de acessibilidade, né, com espaço para cadeirante, como né, rampa. Só que nós também fomos o primeiro espaço a colocar poltronas para obesos, porque não existia, agora é lei. Perfeito, né? Mas, pô, nós fizemos isso porque eu levava a garotada e as pessoas para assistirem filme nos outros cinemas, quando a gente fazia esses lançamentos alternativos. E quando o mais gordinho chegava lá, a galera começava a encarnar, a jogar pipoca, porque não tinha como sentar. Então a gente percorreu isso daí, e também nós queríamos que o cego e o surdo sentassem em qualquer lugar do cinema com a gente para assistir um filme. Sim. Né? E hoje nós conseguimos. Né? Você chega lá de qualquer... os cegos, né? Eu falo cego porque o cego gosta de ser chamado de cego. Sim, eu sei, tá? eu sei. Eles sentam em qualquer poltrona, levam as suas namoradas, as mulheres levam seus namorados, seus maridos, e lá tem, além do piso tátil, tem um mapa tátil. Se não quiser falar com a gente também, é só meter a mão ali, eles... eu quero ir para tal lugar assim e tal. E tem um sistema. Né? Pro então, surdo sistema é como? É um audiodescrição. Baixa um programa, né, um aplicativo no celular. Se ele não tiver, nós temos 4 tablets lá sobressalentes. Coloca ali, aí tem toda a audiodescrição aqui. Ah, sim, isso pro cego. Pro surdo... Pro surdo são linguagem de sinais. Aí tem linguagem de sinais ou a legenda descritiva também. Ele pode ver a legenda descritiva. Claro. Isso é legal até porque nem todo mundo entende. Assim, quando a gente fala em audiodescrição, não é só aquela questão que o ator está lá na tela, ele está falando, eu te amo, nada disso. Ela explica a cena. Sim. Né? Ele virou de lado, ele está no lugar tal. Ele está falando que a ama, mas ele está com um revólver na cintura e ele pensa em fazer isso, o vento está batendo na janela, aquele clima todo. Eu acho maravilhoso. Né? Olha, eu quero desejar... Isso não é uma questão de contrapartida social. Isso é uma questão civilizatória. Sabe? A gente leva isso como uma questão de civilidade. É cinema feito por pessoas para pessoas. Justamente. Parabéns pelo trabalho. Volte mais vezes. Quero falar mais sobre esse projeto. Parabéns pelo trabalho, Ana. Sucesso para vocês. E você, baixinha, isso aí. Tá vendo que sorte? As escolas, só para finalizar, porque a gente está com o tempo assim já esgotado. Você sabia que ela está fazendo teatro? Olha que legal, que bacana. Escolas interessadas. Poxa, quero conhecer o projeto, quero levar minha escola lá. www.cine.com.br ou telefone 3106-9995. E a gente também tem a página no Facebook, é só procurar lá, @cine. Perfeito. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9h. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá.
Para ser grande, seja inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Seja todo em cada coisa. Põe o quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua inteira brilha, porque alta vive. Fernando Pessoa.